Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Estudar no Escuro. Recentemente eu tenho notado que existe uma demanda entre as pessoas com deficiência visual, especialmente aquelas que já nasceram com a deficiência, que é a seguinte: muita gente não sabe o que acontece quando você formata um texto como negrito, como itálico, ou quando você coloca um sublinhado no texto. Dentre outras coisas, né? As outras formatações, o recuo, o alinhamento, todas essas coisas. Então eu resolvi aqui fazer alguns vídeos para tentar explicar da maneira mais simples possível o que acontece com o texto quando nós fazemos essas formatações. Começando com o negrito, eu tenho uma linha de texto aqui no topo do documento. Eu estou no Word, tá? Compartilhe o canal com aqueles que precisam. E aí eu vou usar o comando Insert F para verificar aqui qual é a formatação desse texto. Estilo normal Times New Roman 12 PT cor padrão negrito alinhamento padrão espaçamento de linhas 1,5 linhas. Dentre muitas coisas, ele disse negrito. Para explicar para vocês o que é o negrito, é até bem simples. Imagine o seguinte: você está com o seu fone de ouvido, aquele comumzinho de celular, que tem um cabo bem fininho. Aí você pega um pedaço desse cabo e você vai fazer o formato de um círculo. Acredito que todo mundo saiba, né, o que é um círculo. Ok, você pegou esse fio e fez um círculo. O que aconteceu? Você fez uma letra O minúscula, tá? A letra O maiúscula tem um formato mais oval, digamos assim. Mas você fez a letra O minúscula. E esse fone de ouvido, ele tem um cabo bem fininho. Agora imagina que você vai pegar o cabo do carregador do seu celular. Ele tem um cabo mais grosso. Então, é o que acontece quando você aplica um negrito. Você faz a mesma letra, o mesmo formato, o mesmo tamanho, mas você tem uma espessura bem maior. Você tem a linha que compõe a letra, ela é bem mais grossa. Então, ela é muito mais chamativa, é muito mais fácil de visualizar para quem enxerga. Tendo passado o negrito, agora eu quero mostrar para vocês como é o itálico. Então eu vou descer aqui para terceira linha. Eu tenho aqui uma linha em branco. Se gosta do conteúdo e quer mais, inscreva-se para receber os novos vídeos. Ok. E eu vou apertar Insert F. Estilo normal Times New Roman 12 PT cor padrão itálico alinhamento padrão espaçamento de linhas 1,5 linhas. Entre muitas coisas, ele disse aqui itálico. O itálico funciona da seguinte maneira: imagine que você tem aí um lápis, né? Apesar da gente não usar, acredito que todo mundo saiba o que é um lápis e como é o formato dele. Todo mundo já deve ter tateado um lápis. Agora imagine que ele está na vertical, está em pé, perfeito. A ponta do lápis está apontando para o teto. Agora o que você vai fazer? Você vai incliná-lo para a direita, como se ele tivesse a caminho de cair na mesa. Mas você vai mantê-lo inclinado apenas um pouco para a direita, tá? Como se ele tivesse um pouquinho tombado assim. Isso é o itálico, né? Você pode pegar essa letra O que você fez também e tombá-la um pouquinho para a direita, deixar inclinada apenas um pouco. Quando você aplica o itálico, é isso que acontece com o texto todo, né? Ou seja, aquele texto que você selecionou e aplicou o itálico, ele vai ficar um pouco mais inclinado para a direita. E é basicamente isso. É bem simples. Por último, Em branco. Se quer contribuir no sentido de dar maior relevância ao conteúdo, clique no botão Gostei. eu vim aqui no terceiro trecho de texto e eu vou
apertar Insert F. Estilo normal, Times New Romanos e PT, cor padrão sublinhado, alinhamento padrão, espaçamento de linhas 1,5. Sublinhado. Esse aqui é fácil. Dá para usar o próprio Braille, tá? Imagine o seguinte, você tem uma linha escrita em Braille com essa frase aqui, tá? E você vai pegar uma linha de costura e você vai colocar ela imediatamente abaixo do texto, tá? Ou seja, do início da linha até o fim da linha você tem uma linha debaixo do texto. E é isso que acontece quando você aplica o sublinhado. Agora atenção, existem os modos, né, de sublinhado. Você pode ter duas linhas abaixo do texto, de modo que ele fique com um destaque mais forte. E você tem como colocar essas linhas somente abaixo de cada palavra. Então imagine o seguinte, você tem uma palavra em Braille, a palavra compartilhe. Aí o que acontece? Você vai pegar um pedacinho de linha que é do exato tamanho do comprimento dessa palavra e colocar debaixo. Aí você vai colocar uma linha debaixo de cada palavra. E cada linha vai ter exatamente o comprimento daquela palavra que ela está sublinhando, tá? Então esses são os modos de sublinhado mais básicos. Você tem como colocar outra cor e tudo mais, mas isso não vem ao caso, né? Nos documentos formais não é comum que você vá pegar um texto e sublinhá-lo com uma cor diferente. Então, de início, essas são as 3 formatações que eu gostaria de explicar para vocês, para que vocês tivessem uma noção mais exata do que acontece, beleza? Se você tiver dúvida do que acontece com outras formatações, coloca aí nos comentários. Pode me pedir que eu faça um vídeo, tá? Nos vídeos futuros eu vou fazer sobre outras formatações, sobre alinhamento, sobre recuo, tá? Mas acho que de início essas 3 formatações já estão de bom tamanho, beleza? Um abração, até a próxima.